O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Querido professor Marcos Demário, seja muito bem-vindo. Boa noite, Delfa. Eu que agradeço aí a vocês pelo convite e a oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Olha, que nós é que agradecemos mais uma vez a sua participação aqui no Zil da Gama. Para nós é uma honra muito grande. Então, vamos também dar boa noite a todos aqueles que estão conosco nessa hora, já esperando pela oportunidade de poder ouvir o professor Marcos Demário. Ele é do Rio de Janeiro, já falou para nós temos muita recordação daquela palestra, a Missão dos Pais, foi muito maravilhosa. E hoje, então, o professor vai trazer mais um tema que é importantíssimo para esclarecimento de todo espírita. Nós vamos aguardar, porque nós vamos acompanhar com muito carinho. E ele é conhecedor de educação, sobre tudo que se refere à educação, porque ele tem vários livros editados, ele tem a revista Educação Espírita, é coordenador, né, professor? E ele coordena também o Grupo Espírita Seara de Luz, lá no Rio de Janeiro. Então, nós estamos muito agradecidos. E nossos companheiros todos vão junto conosco para esse estudo. E para que esse ambiente fique harmonioso, vamos agora, então, à nossa prece inicial. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai de amor e bondade, estamos agradecidos por estarmos juntos e poder passar momentos de aprendizagem sobre a doutrina espírita, que ilumina nossos caminhos, que nos orienta. E o nosso querido irmão vai trazer um tema que nós vamos pedir para a nossa mentora espiritual, Zilda Gama, e esses bons espíritos, para inspirá-lo e que nós estejamos de coração aberto e a mente captando as mensagens que ele trouxer para nós. Serão todas em benefício do nosso progresso espiritual,
queremos, Senhor, chegar a ser espíritos puros. E é nessa caminhada de luz que a doutrina espírita nos orienta, é que nós seguiremos. Pedimos por todos os irmãos que estão também acompanhando, que sejam abençoados, por aqueles que só poderão assistir mais tarde, mas todos nós tenhamos a sua bênção nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, professor, nós estamos aqui para ouvi-lo e acompanhá-lo atentos. Tá certo, Delfa. Eu agradeço mais uma vez por esta oportunidade de estarmos todos juntos, graças aqui à internet. Um abraço aos que estão nos acompanhando ao vivo e a todos aqueles que virão depois, pela internet, assistir esta live. Nos foi solicitado que fizéssemos um estudo a respeito da moral do mundo e a moral espírita. É um tema muito importante, ainda mais que hoje em dia nós estamos com muitas discussões a respeito dos valores que regem as nossas vidas. E não podemos esquecer que, embora sejamos espíritos, nós estamos reencarnados, ou seja, nós estamos no mundo terreno, nós estamos vivendo o mundo material. E este mundo em que nos encontramos, no planeta Terra, não é um mundo perfeito, não é um mundo celestial, bem pelo contrário, está muito longe disso. Nós ainda estamos na classificação de mundo de expiação e de provas. Isso face a todas as nossas imperfeições morais e espirituais. Foi dito aqui, na oração, que nós temos que chegar à perfeição. E não resta dúvida que estamos fazendo essa caminhada, ainda de forma lenta, porque ainda não soubemos utilizar todo o nosso potencial divino, mas estamos fazendo, porque essa é a lei de progresso, que rege todo o universo. Então, já estabelecemos aqui que somos espíritos imortais, criados por Deus e destinados à perfeição. E que estamos, nesse momento, na matéria, envergando um corpo orgânico, físico, em mais uma existência. Somos sempre a mesma individualidade, mas assumindo a cada existência uma nova personalidade, num novo corpo, numa nova situação histórica, cultural e social. Pois bem, ao vivermos no mundo, nós temos um encontro, não apenas com as virtudes do mundo, mas com os vícios do mundo. Aqui entendendo que essas virtudes e esses vícios do mundo são que nos caracterizam enquanto seres humanos, espíritos encarnados. E, portanto, nós estamos às voltas, tanto com esses vícios, quanto com essas virtudes. Embora nós tenhamos uma impressão, por causa das mídias de comunicação, que o mal venceu, que no mundo terreno só tem maldade, isso não é verdade. Nós temos, na verdade, uma luta entre o bem e o mal, porque o bem está presente aqui na Terra. Nós estamos na data de hoje, exatamente neste dia em que estamos fazendo esta live, feriado aqui no nosso país, o Brasil, dia 21 de abril, nós estamos hoje fazendo homenagens, não apenas nós brasileiros, mas o mundo todo está prestando homenagens ao Papa Francisco, que desencarnou exatamente hoje, retornando ao mundo espiritual. Em 12 anos de papado, ele marcou a humanidade com uma mensagem de fraternidade, solidariedade, paz, de caridade em relação
aos mais necessitados, é o bem. E tanto é o bem, e que fez tanto o bem, que ele está sendo lembrado e homenageado pelo mundo todo, inclusive por aqueles que não são cristãos. Então, o bem, através desse exemplo que acabamos de dar, ele está presente aqui no mundo. Não existe apenas o mal. O mal faz muito barulho, faz muito estardalhaço, mas, junto dele, está o bem, que é mais silencioso, mas está realizando, como nós espíritas, nos centros espíritas, ao realizarmos tanto a caridade moral quanto a caridade material. Não apenas através do serviço de assistência e promoção social espírita, mas através do atendimento fraterno, do passe, da palestra pública, da reunião mediúnica de desobsessão. Estamos fazendo bem através da evangelização das crianças e dos jovens, e assim por diante. Portanto, o bem está presente no mundo. Não nos equivoquemos quanto a isso. Só precisamos fazer com que ele esteja mais presente, com que ele se desenvolva ainda mais, para que o mal comece a recuar e não encontre um terreno livre onde possa se expandir. E aí, então, que entramos propriamente no tema que nos foi proposto: o problema da moral do mundo versus a moral espírita, ou, em termos técnicos, a questão da heteronomia com a autonomia. Heteronomia significa sujeição a uma lei exterior, à vontade de outrem, que impõe regras, impõe leis. Isso acontece muito, por exemplo, em grupos onde nós temos uma ditadura, né? Um líder que não ouve os outros, um líder que impõe o seu querer. Isso acontece também em diversos países. E aí nós simplesmente temos que obedecer, porque se não obedecermos, nós teremos consequências para nós. Consequências como, por exemplo, a perda de direitos, violência e assim por diante. Então, na heteronomia, nós nos submetemos ao que podemos aqui chamar de lei do mais forte, e que muitas vezes, em termos das nações, se impõe com o apoio militar. Isso é heteronomia. E isso existe muito aqui no mundo, tanto nos grupos pequenos quanto nos grupos maiores da sociedade humana. Nos grupos pequenos, nós já vivemos muito, mas ainda continuamos a viver essa heteronomia no lar. Todos aqui vão lembrar, pelo menos historicamente, quando nós tínhamos a figura do chefe da família. Normalmente, o pai, às vezes, o avô, sempre na figura masculina, que mandava em todo mundo e que até, inclusive, decidia a profissão dos filhos, o casamento dos filhos, e normalmente a esposa e as filhas se submetiam, porque era uma liderança machista, uma liderança que não levava em conta as mulheres. Nós vivemos muito isso aqui na sociedade brasileira em tempos passados. E ainda hoje, nós ainda encontramos esse quadro presente. É quando, então, todos os familiares, todos os que vivem naquele mesmo lar, se submetem a uma força exterior. Podem não concordar, mas não tem como lutar contra. Ou se submete, ou perde todos os direitos e pode até ser expulso do grupo. Nós
muitas vezes nos acomodamos em relação a isso. Mas nós temos a autonomia. E a autonomia é quando sabemos nos governar por nós mesmos. Ou seja, sabemos obedecer conscientemente regras e leis, não porque estamos pura e simplesmente violentados e submetidos a elas, mas porque entendemos da sua importância, da sua necessidade e o bem que nos faz. A autonomia não pode ser confundida com uma liberdade geral. Não, porque a minha autonomia tem por limite a autonomia do outro. E como nós vivemos em sociedade, somos seres de relação, nós precisamos de regras, precisamos de leis que devem, então, ser obedecidas. Mas a lei humana é ainda muito falha, ela está muito longe da perfeição da lei divina. E, portanto, ela é passível de modificações. Ou seja, nós podemos nos insurgir contra esta ou aquela regra, contra esta ou aquela lei. Lembrando que esse insurgimento não é nenhuma revolução, é apenas o exercício do nosso direito civil, o nosso direito de cidadania, de dizer, olha, tudo bem, está aí a lei, mas eu não concordo por causa disto e daquilo. Então, é seu direito trabalhar para que essa lei, então, seja modificada, desde que outras pessoas também tenham o seu mesmo pensamento e considerem a necessidade da mudança dessa lei. Então, nós precisamos entender o uso dessa autonomia, que muitas pessoas confundem com libertinagem, com poder fazer e falar o que bem entende, mas não é assim. Porque tudo tem consequências, tanto aqui na vida humana, quanto na vida espiritual. Por isso que precisamos, no campo da educação, trabalhar esta questão da autonomia, dos limites, porque eles precisam existir. Mas como fazer quando a moral do mundo está querendo nos submeter? A moral do mundo tem por base o egoísmo e o orgulho. Os espíritos superiores, na codificação espírita, nos informam que o egoísmo e o orgulho são a base de todos os vícios morais e que, portanto, precisamos nos dedicar a combater tanto o egoísmo quanto o orgulho. E é por nos deixarmos levar por essas duas chagas morais que acabamos atropelando os outros. Nós nos deixamos envolver pelo status social, pelo poder político, pelo ganho financeiro e assim por diante. E lutamos com unhas e dentes para manter tudo isso a nosso favor. Mas esquecemos que a morte chega para todos. A dor e o sofrimento chegam para todos. E se hoje podemos estar bem de vida, podemos estar por cima de tudo, amanhã tudo pode modificar. E nesse amanhã, se lembrarmos da continuidade da vida após a morte, temos então que verificar que no mundo espiritual, para onde iremos retornar, o poder temporal, o poder financeiro, nada representa. Lá, somente a autoridade moral, somente os ganhos espirituais é que têm o devido valor. E isso tem repercussão para
a futura reencarnação. Sim, isso mesmo. Nós somos espíritos ainda muito devedores perante a lei divina. Ainda precisamos realizar muitos aprendizados. Precisamos desenvolver muito as virtudes. E como fazemos parte da humanidade terrena, que reúne encarnados e desencarnados, tudo indica que haveremos no futuro de reencarnar aqui mesmo na Terra, para dar continuidade à evolução tanto da humanidade, nessa visão coletiva, quanto dar continuidade à nossa própria evolução. Portanto, o que estamos fazendo hoje terá consequências nesse amanhã futuro da nossa próxima encarnação. E não podemos esquecer disso. Por isso que não podemos nos entregar pura e simplesmente à moral do mundo, que muitas vezes é equivocada em seus valores, em seus conceitos e mesmo na sua prática, porque baseada numa visão materialista da vida, sem levar em consideração a nossa espiritualidade. Mas o Espiritismo nos entrega uma outra moral. Uma moral diferente? O Espiritismo criou uma nova moral? Não. A moral do Espiritismo é a moral do Cristo, é a moral do Evangelho. Porque o Espiritismo é doutrina cristã, é doutrina que tem como seus pilares doutrinários fundamentais os ensinos morais de Jesus. Portanto, o Espiritismo não criou uma nova moral. O Espiritismo resgatou e reviveu os ensinos morais de Jesus. São eles que devem reger o nosso viver. Mas que ensinos são esses? Bom, Jesus foi muito claro. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro somente o que desejamos que ele nos faça, perdoar as ofensas, retribuir o mal com o bem. Eis a moral apresentada por Jesus e que ele nos disse que resume a própria lei divina. E os espíritos, ao darem as suas comunicações, ao provocarem os mais diversos fenômenos, disseram a Allan Kardec, e este registrou, que nós, seres humanos, os espíritos encarnados aqui na Terra, não necessitamos de nenhuma outra moral para vivermos bem, para acabarmos com as injustiças, para acabar com a miséria. Só precisamos colocar em prática a moral ensinada e exemplificada por Jesus. Se pegarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, vamos encontrar as mensagens nos itens 8, 9 e 10 sobre a lei de amor. São 3 mensagens belíssimas, profundíssimas, que merecem toda a nossa reflexão. Mas os 3 espíritos que assinam essas mensagens, dadas em cidades diferentes, datas diferentes e médiuns diferentes, todos eles afirmam que, em verdade, tudo se resume em 2 ensinos de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo e fazer a ele somente o que desejamos que ele nos faça. E Jesus já tinha colocado isso nos seus diálogos com os fariseus e doutores da lei à sua época. Portanto, a moral espírita está muito distante da moral do mundo, porque a moral do mundo ainda é a moral do jeitinho, ainda é a moral que beneficia a mim, mas prejudica aos outros.
É a moral que muitas vezes não leva em consideração o bem coletivo. É muitas vezes uma moral imposta por conveniências, por ideias radicais, fanáticas, imposta muitas vezes por distorção de valores. Essa é a moral do mundo. E que se modifica com o passar do tempo. O que era imoral numa determinada época passa a ser moral em outra. E ao contrário também, o que era considerado moral, admissível em determinada época, hoje é totalmente condenado, é considerado imoral. É porque a lei humana está sempre em mudança, está sempre em transformação, na medida em que nós vamos progredindo e realizando um entendimento maior sobre a própria vida e a lei divina. Era comum, tempos atrás, que, em nome da honra pessoal, houvesse o duelo. Ou como acontecia no Império Romano, em que o pai podia matar a filha, se ele se considerasse desonrado ou considerasse que a família estava desonrada por causa da conduta da filha. Era considerado plenamente admissível, estava na própria lei. Hoje, para nós, isso significa parricídio, feminicídio, e é condenável, não apenas moralmente, mas perante a própria lei. Desculpe. Mas é condenável, porque nós mudamos o entendimento, nós progredimos e estamos tentando nos aproximar da lei divina, que esta, sim, é perfeita, não a nossa, que é imperfeita. Por isso, aquele que abraça o Espiritismo, aquele que inicia seus estudos da doutrina, aquele que se descobre espírito imortal reencarnado, aquele que vê a existência da comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo material através da mediunidade. Enfim, aquele que, através do Espiritismo, começa a ter uma visão espiritualista sobre si mesmo e sobre o mundo, tem que começar a se desligar da moral do mundo para abraçar a moral do Espiritismo, que é a moral do Evangelho. Mas o Evangelho em espírito e verdade. Não o Evangelho da letra que mata, onde nos perdemos em estudos e debates teológicos, em teorias e mais teorias disso e daquilo. Não, o Espiritismo não se perde nesse campo. Por isso, Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que nós podemos olhar o Evangelho pela vida e obra de Jesus. Podemos olhar o Evangelho pelos milagres que Jesus realizou. Podemos... Milagres? Não para o Espiritismo, porque tudo está na lei divina, na lei natural. Podemos olhar o Evangelho pelos dogmas que serviram para construir a Igreja Católica. Enfim, mas em o Evangelho segundo o Espiritismo, o olhar é sobre e tão somente os ensinos morais de Jesus, à luz da imortalidade da alma e da reencarnação. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um novo evangelho, é uma obra espírita que estuda os ensinos morais de Jesus. Isso aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nele nós aprendemos com maior profundidade a moral espírita, o que representa de fato o Evangelho. Mas antes, nós temos o Livro dos Espíritos, onde temos aprendizados para a vida toda, e onde podemos destacar a sua terceira parte, as leis morais. Olha a questão moral
já colocada na obra básica do Espiritismo. Às vezes nós ficamos muito preocupados com outros temas, mas precisamos prestar mais atenção a essa terceira parte das leis morais, porque é onde nós aprendemos que o bem somente é o bem quando faz bem para todos, porque a moral é a regra do bem proceder para com os outros. Essa é uma definição que está na questão 629 e que nem sempre nós prestamos atenção. Infelizmente, nos dias atuais, através da internet, principalmente das redes sociais, nós temos visto muitas pessoas que se dizem espíritas, mas que estão desvirtuando o espiritismo com ideias pessoais sobre a doutrina espírita. E nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Estudar e compreender o espiritismo se faz através do estudo metódico das obras assinadas por Allan Kardec, e que, na verdade, nem são deles, mas são dos espíritos, como ele mesmo não cansou de informar nas páginas escritas e publicadas dessas obras e também da Revista Espírita, que durante 12 anos ele esteve à frente em edições mensais. A obra do Espiritismo é dos espíritos. Eles ditaram os ensinos. Eles é que nos trouxeram esses valores espirituais que precisamos trabalhar com a nossa autonomia, porque todos somos dotados de livre-arbítrio, a liberdade de pensar e a liberdade de agir. Mas é da lei divina que a autonomia não pode atropelar os outros, que a autonomia não pode, não deve distorcer as virtudes, os valores humanos. Em isso acontecendo, estaremos ferindo a lei divina. E isso tem consequências. Então, quando olhamos o mundo terreno e vemos que nele existem muitas dores, muitos sofrimentos, muitas aflições, a quem devemos isso? A Deus? Nosso Pai? Não, em absoluto, porque Ele é a perfeição, Ele é o amor. Devemos isso aos governantes? Em parte, mas não somente eles. Devemos a nós mesmos, que somos os espíritos que compomos a humanidade, que fazemos este mundo terreno. E todos nós, num grau maior ou num grau menor, somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, prepotentes e assim por diante. Uns mais, outros menos. Daí as diferenças que existem entre nós, os seres humanos. Então, precisamos trabalhar isso e compreender que para cada liberdade que eu desejo, eu preciso assumir uma responsabilidade, porque a minha ação no mundo tem consequências. Para cada direito que reclamar para mim mesmo, eu sempre tenho um dever para cumprir. Não podemos esquecer disso. Nem baixarmos a cabeça para simplesmente obedecer o que se impõe, que é a heteronomia, nem ir para o outro extremo de uma liberdade excessiva sem freios. Porque isso tem consequências funestas para nós e para a sociedade. E este é um alerta, inclusive, aos jovens, porque muitos acham que podem fazer quando querem, do jeito que querem, e assim por diante. Mas é preciso lembrar que tudo tem consequências, e nem sempre as consequências são
efetivamente boas, nem para nós, nem para os outros. E já que estamos vivendo aqui no mundo terreno, precisamos nos perguntar, por quê? Por que estamos encarnados? Por que não pudemos ficar no mundo espiritual? É que nós precisamos passar pelas provas da matéria, porque é aqui, na matéria, onde vamos demonstrar perante a lei divina se estamos aptos a sairmos daqui para o mundo superior, um mundo melhor. Se conseguirmos aqui, diante de todos os desafios, colocar em prática o Evangelho, a moral ensinada e vivida por Jesus. Somos construtores de nós mesmos e da humanidade terrena. Queremos um mundo melhor? Façamos, então, a nossa parte, no bem e no amor. Não esperemos que os outros façam. Nós precisamos dar o exemplo. E ainda mais nós espíritas, que conhecemos perfeitamente bem a continuidade da vida após a morte. Nós espíritas que estudamos muito bem a reencarnação. Nós espíritas que temos todas as advertências possíveis nesse campo por parte dos espíritos. Precisamos nos esforçar em desenvolver as virtudes, sermos mais compreensivos, tolerantes, pacientes, caridosos, bondosos, fraternos, solidários. Porque a humanidade só irá se transformar quando nós transformarmos. E estamos falando aqui de transformação moral. O Evangelho será, de fato, roteiro de luz para todos nós, quando finalmente o colocarmos nessa posição através da nossa prática, da nossa vivência dos ensinos do Mestre Jesus. Então, vivemos no mundo para transformar o mundo. Nós somos a humanidade. Então, precisamos fazer a nossa parte para melhorá-la. Somos influenciados, sim. Claro que somos. Estamos aqui neste mundo. É tanta gente pensando tanta coisa e falando tanta coisa. Os meios de comunicação aí estão, a convivência social. E muitas vezes nós nos deixamos levar por opiniões que nem sempre são corretas. Muitas vezes, na verdade, são equivocadas, são distorcidas. É por isso que os espíritos solicitam a todos nós espíritas que passemos tudo pelos crivos da lógica, da razão, do bom senso, e em se tratando de comunicações mediúnicas, pela universalidade do ensino dos espíritos. Mas isso vale para nós aqui na Terra, entre nós mesmos encarnados. Não podemos acreditar em qualquer vídeo que está aí nas redes sociais. Não podemos acreditar em qualquer fala, em qualquer notícia. Hoje nós estamos vivendo a febre da fake news, ou seja, a notícia falsa, as montagens, que hoje são muito fáceis de serem feitas no mundo digital, discursos enganosos que distorcem os valores, distorcem a realidade. Muito cuidado com isso. Nós espíritas não somos místicos. Pelo contrário, nós somos muito racionais. Tanto que aprendemos que a fé precisa ser raciocinada. Não nos deixemos levar. Olha o que aconteceu. Entre as décadas de 1930 e 1940, quando toda uma nação, todo um povo se deixou levar por discursos de pessoas com alta dose de psicologia e que criaram a Segunda Guerra Mundial, envolvendo 100 milhões de soldados
com aproximadamente 60 milhões de pessoas mortas. E nisso, o horror do Holocausto, da perseguição desumana aos judeus e outras minorias. Queremos que isso se repita? Obviamente que não. Por isso, cuidado com esses falsos discursos. O próprio Jesus nos disse para tomarmos cuidado com os falsos profetas. Precisamos, então, combater o egoísmo e o orgulho, aproximando a lei humana da lei divina. E que a nossa autonomia respeite a autonomia do outro. E que possamos nos autogovernar através do Evangelho. Porque, vamos repetir, o Espiritismo não criou uma nova moral, porque não somos necessitados de uma nova moral. O Espiritismo reviveu a moral do Cristo. O Espiritismo trouxe de volta para nós o Evangelho, a boa nova. E não podemos mais perder tempo apenas fazendo estudos teóricos ou querendo adaptar o Evangelho à nossa vida, ao nosso querer. Temos um conhecido que é trabalhador do Centro Espírita, coordenador ou facilitador de estudo da doutrina espírita, e que diz que a vida dele nada tem a ver com o espiritismo. Se ele gosta de beber, ele bebe. Se ele gosta de ir a baladas, festas, ele vai. Mas ele está equivocado, porque ele abraçou o espiritismo. E o espiritismo solicita a nossa transformação moral, solicita que tenhamos um olhar espiritual sobre a vida e que, portanto, não podemos mais continuar com os velhos pensamentos e os velhos hábitos. Há a necessidade de sermos um novo ser. É isso que o Espiritismo nos solicita. Aproximando-nos da lei divina. E lembremos aqui que todos temos inteligência, todos sabemos utilizar a razão, todos temos consciência de nós mesmos. No fundo, nós sabemos o que é o bem e o que é o mal, o que nos faz bem e o que nos faz mal, o que faz bem aos outros e o que faz mal aos outros, porque a lei divina, ela está gravada na nossa consciência. Jesus nos disse que ele venceu o mundo, mas também nos disse que podemos, de nossa parte, vencer o mundo. Porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E como ele é o caminho, a verdade, a vida, é uma questão apenas de segui-lo. Porque ele é o nosso guia e modelo. E aí, então, nós vamos destruir o egoísmo e o orgulho, permitindo que a caridade e a humildade se estabeleçam. Cuidado, portanto, com os valores do mundo, muitas vezes equivocados, materialistas, distorcidos. Valores esses que levam o ser humano a considerar que a morte é o fim de tudo. Porque a moral espírita, calcada no Evangelho, nos diz que a vida continua, que é preciso nascer de novo e que a melhor regra para vivermos bem aqui na humanidade terrena é fazermos aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam. Pode ser difícil neste momento colocar isso em prática. Pode gerar para nós muitas dores, muitas aflições.
Muitas pessoas vão nos desdenhar, mas não importa, porque Jesus fez e venceu o mundo. Atônitos, fariseus, doutores da lei e outros só viram uma coisa a fazer: eliminar Jesus. Mas a sua eliminação é que determinou que o evangelho ficasse conosco. Desesperados, envolveram o Império Romano, que resolveu perseguir todos aqueles que seguissem os ensinos desse Jesus. 3 séculos de perseguições aos cristãos, até que o próprio Império Romano se rendeu à mensagem do Cristo. Não tenhamos medo. Continuemos o nosso trabalho, espalhando as luzes da imortalidade, da reencarnação e do Evangelho. Nós podemos transformar o mundo. Deus espera que o transformemos. Façamos, então, na atual encarnação, a nossa parte, para desencarnarmos como vencedores de nós mesmos e vencedores do mundo, seguindo a moral espírita, que é a moral do Evangelho, estabelecendo o amor ao próximo e a caridade como os nossos roteiros no dia a dia, sempre de acordo com as nossas forças, com o nosso querer, até chegarmos um dia, e chegaremos à perfeição. Era o que tínhamos a trazer a todos nestas reflexões, agradecendo pelo convite do Centro Espírita Zilda Gama para estarmos aqui nesta live, desejando paz em todos os corações e até uma próxima oportunidade. Olha, nós aqui temos que agradecer profundamente, com todo carinho, porque o professor traz para nós o caminho para seguirmos, esclarecendo esses pontos mais importantes que nós temos que seguir. E essa palestra realmente a gente deseja que muitos e muitas pessoas estejam assistindo ou possam assistir, porque é o Evangelho de Jesus, é a doutrina espírita que precisa ser divulgada, não é, professor? Então, a sua parte é essa, importantíssima para nós. E nós seguindo, praticando agora tudo que ouvimos aqui. São reflexões muito importantes. Então, agora nós vamos juntos para a nossa prece final, elevando o nosso pensamento com amor e paz a todo esse mundo de meu Deus, a todos os lares do Brasil, agradecendo a Jesus que trouxe seus ensinamentos, a Deus nosso Pai, que só tem amor e bondade para todos nós, seus filhos amados, e agradecer ao nosso irmão por esse estudo maravilhoso que foi nos indicando todos os pontos necessários para essa nossa caminhada até chegarmos a espíritos puros, como espíritos ainda que precisamos aperfeiçoar esses nossos enganos em que caímos muitas vezes, mas é a nossa vontade que deve prevalecer, e é isso que nós juntos estamos pedindo a Deus, que nos abençoe, que abençoe a todos aqueles que ainda não descobriram essas verdades. Somos espíritos imortais e ainda precisamos caminhar muito, mas caminhemos sempre no bem. E assim, Senhor, agradecendo aos nossos irmãos que estão juntos, encarnados e desencarnados,
que todos nós recebamos a sua bênção. Que assim seja, graças a Deus. Então, professor, olha esse abraço aqui, cheio de carinho e de agradecimento. E que Deus continue o abençoando e a todos nós. Muito obrigada. E eu que agradeço. Grande abraço.